Hoje você vai aprender a como pegar uma arte de um formato e transformar ela em outro formato ou em vários outros formatos, e isso se chama desdobramento de artes. E é muito importante você saber isso porque com certeza o seu cliente uma hora vai querer aquela mesma arte em outro formato. E com essa aula você não vai precisar recriar toda aquela arte novamente. Vamos fazer esse exemplo. Digamos que eu tenho essa arte que vai para o feed do Instagram e eu tenho que recriar essa mesma arte, né, fazendo ela para um Stories, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com o desdobramento usando aqui pranchetas. Eu acho uma forma muito boa de trabalhar. Esse projeto que eu estou aqui, ele não está numa prancheta, então a gente vai ter que criar uma prancheta para ele. E para fazer isso, a gente vem à ferramenta de mover, dá um botão direito, vai vir aqui na ferramenta de prancheta, tá? Então você vai ligar essa ferramenta. Agora, você vai clicar nesse canto da arte, ele já vai automaticamente centralizar para nós, então clica aqui nesse canto, arrasta e puxa até embaixo da arte. Ele já gruda para nós aqui no Photoshop automaticamente. Olha, ele grudou ali, ó, ficou largura de 1080 por 1350, tá? Soltou aqui, ele criou uma prancheta. Ele vai criar a prancheta com todas as informações da arte já que estão dentro daquela área, né? Então a arte já fica certinha. Se, por exemplo, alguma coisa que fica fora da prancheta, seleciona todas as camadas aqui, ó, aperta a primeira camada, segura o Shift, clica na última camada e joga para dentro da prancheta, tá? Arrasta para dentro aqui. Às vezes alguma coisa pode ficar fora, digamos aqui o plano de fundo, às vezes ele ficou fora lá em cima. Daí você arrasta ele para a prancheta, para a última camada, né, que é o plano de fundo. Beleza, temos então a arte na prancheta. Até vou renomear essa prancheta aqui para feed, tá? Quando você clica aqui no canto da arte, né, e liga as opções de prancheta, vai aparecer esses mais aqui, né? Então quer dizer que se você clicar em um deles, ele vai criar uma nova prancheta para a direita. Só que em vez de você só criar uma prancheta vazia, a gente vai criar a prancheta já duplicando as informações dessa primeira arte. Então você aperta Alt do teclado e clica nessa opção aqui, ó, no mais. Ele vai gerar uma prancheta duplicando as informações e nessa nova prancheta aqui já vou renomear ela para Stories, né? Vai ser nossa prancheta de Stories, só que ela criou no mesmo formato, né? Ela está num formato igualzinho daqui, né? A gente tem que mudar isso, né? E com a prancheta selecionada, você vai vir nas propriedades aqui da prancheta. Se não tiver aparecendo nas propriedades, você vem aqui em cima em janela e liga essa opção de propriedades. Daí sim você vai conseguir ver essa opção. Aqui a gente tem a largura dessa prancheta e a altura. Na altura a gente vai mudar para o formato que a gente quer. No caso do Stories, 1920, que é o tamanho de altura. Pronto, já temos então a nossa arte no formato certo. Agora é só a gente reposicionar os elementos, tá? A gente tem aqui um fundo com essa cor vermelha, que eu vou estar, por enquanto, apenas excluindo a máscara de camada. E vou criar uma máscara invertida novamente para a gente depois fazer aquele tratamento que eu tinha feito nessa arte de fundo com as cores. O fundo preto já está certo, né? Como a gente criou um preenchimento de cor, ele já preencheu 100%. Se não fosse um preenchimento, a gente teria que arrastar ele um pouco ou redimensionar. A gente tem essa textura aqui de festa atrás, que eu vou dar um Ctrl T, aumentar e trazer para baixo. A gente pega também essa textura aqui, que é uma textura com vários pontinhos na arte que a gente fez. E só avisando para vocês, essa arte que está aparecendo aqui na tela para vocês é uma arte que eu ensinei a criar num curso gratuito de Photoshop, vai estar na descrição para vocês aí, com certificado. Então é uma aula gratuita, uma aula completa, bem longa, ensinando como usar o Photoshop, criar do zero artes. Então se você está começando agora no design, dá uma olhada nessa videoaula. Como eu falei, tem certificado, é gratuito. Você pode ir lá, assistir a aula completa, criar sua arte e também conseguir um certificado para você. Bom, voltando aqui, né, a gente tem essa outra textura, né, que está embaixo aqui da arte, que é uma textura com vários pontinhos de luz, né, é uma textura de um céu estrelado. Eu vou dar um Ctrl T nele também, vou aumentar de tamanho para preencher mais a arte. E agora é só a gente reposicionar os elementos. Eu sempre gosto de criar um pouco de espaço na arte, em cima e embaixo no Stories. Embaixo porque tem aquela abinha de comentários, né, a pessoa comentar. Em cima porque tem o nomezinho dele lá em cima do perfil, sabe? Então, sempre cria um pouco de espaço em cima e embaixo, né? E também reposiciona os elementos se for necessário. Aumenta alguma coisa, diminui outra, né? Isso é importante. O elemento principal da nossa arte é esse cara aqui, que seria, digamos, o DJ da festa, né? A gente vai pegar tudo que faz parte aqui, ele e essas informações de baixo. Então, vou selecionar todas as camadas que fazem parte. Por exemplo, essa camada é a camada do fundo, a camada da luz de fundo. Eu vou pegando e apertando Ctrl, seleciono todas elas, tá? Seleciono esses dois textos aqui embaixo, tá? Já selecionei eles aqui, né? Que estão aqui em cima. Dou um Ctrl T agora com todos eles juntos e desço essas informações para cá. Como eu falei, eu vou deixar um espaço aqui embaixo, então vai ficar mais ou menos daqui. Agora a gente pega todas essas camadas aqui de cima, essa daqui, a camada dos textos, né? Estou apertando Shift para ir selecionando tudo junto. Essa camada do retângulo, essa camada aqui da barra de carregamento, essa daqui das porcentagens, né? Tá tudo junto aqui. Depois de selecionar todas elas, eu gosto de fazer uma pasta para elas, então eu com elas todas selecionadas, clica aqui em agrupar, né, nessa pastinha, ele cria uma pasta toda nova, a gente coloca aqui textos,
né? E quando a gente quiser arrastar, selecionar só essa pasta, dá um Ctrl T e agora sim eu movimento ela. Então a gente deixa ela aqui. Bom, esse momento agora é o momento que a gente basicamente fez o desdobramento da arte, mas não ficou legal. Tá vendo que as informações não ficaram tão interessantes? Não ficou chamando tanta atenção? A gente tem muito espaço sobrando na arte, e isso é causado porque essa arte é mais vertical. Então a gente tem que tratar os elementos de forma mais vertical, né? Porque as informações aqui elas estão um pouco soltas, né? A gente tem muito espaço ainda sobrando nessa arte. Por exemplo, a logo do bunker ela não é tão importante nessa composição, então eu vou deixar ela bem aqui em cima. Não tem problema se ela ficar ali. Para não ficar pegando fundo sem querer, eu gosto de bloquear as camadas de fundo, então pega todas as camadas de fundo, bloqueia elas aqui. Ó, essa daqui também faz parte do fundo, pronto, bloqueei todas. Agora sim, não vai selecionar o fundo sem querer. Agora selecionou esse horário, aqui o mês e essa barra aqui, selecionei eles. Vou colocar eles por enquanto aqui em cima, vou aumentar um pouco de tamanho e vou colocar o 10 do lado. E vou diminuir um pouco o 10 por enquanto. Pega essas informações aqui de baixo, né, o 70%. E esse texto aqui, pega todos eles, dá um Ctrl T, aumenta de tamanho. Essas informações são as principais, né? Então elas têm que estar destacadas. Vou deixar ela bem grande e seguindo aqui a referência desse quadrado de baixo. Então eu vou posicionar ele nos cantos desse quadrado e nos cantos desse aqui também. E olha como já ficou diferente. Por causa desse espaço vertical, a gente consegue estar trabalhando dessa forma. Eu vou descer até as informações um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais. E essas camadas aqui eu até vou jogar para trás aqui do cara, para criar esse efeito 3D. Com isso eu posso descer até um pouquinho mais ainda, sem tapar aqui os 70%. Aqui, ó. Agora pega todas as camadas aqui da data e tal, dá um Ctrl T também e coloca eles também nesse tamanho grande aqui na arte. E beleza, agora é só trazer todas as informações um pouco mais para baixo, porque elas todas estão mais para cima, né? E dá essa sensação meio ruim, né? Então pega todas as camadas aqui, ó, selecionei todas as camadas menos o fundo, dá um Ctrl T e desce um pouco essas informações para centralizar um pouco melhor. Agora é só adicionar aquela luz que estava lá no fundo da arte, que está nessa camada de preenchimento de cor. Vou desbloqueá-la aqui, clicar aqui na máscara e vou colocar alguns pontos de luz novamente aqui na arte. E para quem não conhece a forma que funcionam as pranchetas, tem como você exportar as duas de uma forma bem rápida. Depois que você finalizou, você vem aqui em Arquivo, vai em Exportar, Pranchetas para Arquivo. Nessa parte aqui você vai selecionar a pasta onde você quer salvar, coloca o nome do seu projeto, aqui você coloca somente conteúdo da prancheta, incluir plano de fundo, caso a imagem tenha plano de fundo, né? No caso tem aqui, não é transparente no caso, né? Se tiver essa opção exportar pranchetas selecionadas, você desmarca, porque provavelmente você selecionou alguma prancheta antes de clicar, coloca o formato que você quer exportar, pode ser PNG 24 mesmo, e clica aqui em executar. Na pasta a gente tem os dois arquivos agora, a arte aqui do feed e também essa arte aqui dos stories. E pronto, é assim que você faz um redimensionamento, um desdobramento de uma arte aqui no Photoshop. E dessa forma você consegue cobrar a mais nos seus projetos, porque você consegue ofertar isso para o seu cliente. E se você quer aprender design, Photoshop, Illustrator, captação de clientes, a gente tem um curso completo que está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai curtir bastante.